Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Aqui é o Pastor Rafael. Eu comecei uma transmissão ao vivo no YouTube para falar sobre esse assunto, só que deu um problema aqui, eu acho que com o microfone eu achei que estava baixo demais e acho que as pessoas não estavam me ouvindo, então resolvi gravar aqui para subir o vídeo para vocês. Esse vídeo tem como intuito uma conversa informal. Eu não vou aqui trazer todo o embasamento exegético, não vou fazer uma hermenêutica bíblica sobre o que eu vou falar, mas eu vou fazer uma conversa com vocês, tá bom? Sobre esse assunto que é um dos assuntos que mais me perguntam, que é dízimos e ofertas. Dízimo e oferta, eu tenho que dar o dízimo é obrigatório, as igrejas podem cobrar dízimo, devem cobrar dízimo, como se dá oferta, dinheiro na igreja, essa questão. Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, primeiro sobre dízimo. Então, no geral, antes de falar primeiro sobre dízimo, no geral, nós temos o quê? A contribuição em dinheiro ou em bens, enfim, que valem dinheiro para a igreja cristã, tá? Esse é o nosso contexto. Para obras cristãs, tá? Que pedem essa contribuição em nome de Jesus. Primeira vez que a gente ouve falar de dízimo, a gente vê o Antigo Testamento dizer que Abraão, quando terminou uma guerra, ele encontrou um homem chamado Melquisedeque. Esse homem era rei de Salém. Salém, inclusive, que tornou-se depois a cidade de Salém. Tornou-se depois Jebu e depois tornou-se Jerusalém. Então esse homem era rei dessa cidade que depois seria Jerusalém. E ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a Escritura. Então Abraão entrega a ele o dízimo de tudo o quê? Dos despojos de guerra. Quando alguém vence uma guerra, ele fica com o ouro, ele fica com o que é de precioso, ele fica com as coisas valiosas dos derrotados. Então Abraão pegou o dízimo dessas coisas e entregou a esse homem. Então isso é antes da lei, isso é antes das ordenanças, é antes de Moisés, é antes do tabernáculo, é antes do templo, é antes de tudo, tá? Inclusive mostrando que tudo converge para Cristo, viu? Eu tô gravando aqui fora, que é informal, se parecer o barulho do carro, de cachorro, não liga não, tá? Então, tudo converge para Cristo, porque esse homem, Melquisedeque, segundo a Epístola aos Hebreus, ele é uma prefiguração de Cristo. Né? Sem início de dias, sem fim de dias, é um sacerdócio eterno. Não é um sacerdócio segundo a ordem dos levitas, que nem tinha começado ainda, Levi não tinha nem nascido. Né? Então, e muitos dizem até que esse homem poderia ser o próprio Cristo, uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Mas, enfim, não é esse o nosso assunto, se for ou não, também não importa para o que nós vamos tratar aqui. Então tudo converge para Cristo, ou seja, tudo é em Cristo. Ah, você está falando o quê então, pastor? Isso aí é o argumento do pessoal que diz que o dízimo é anterior à lei e que é obrigado a dar dízimo sim. Bom, eu estou dizendo que é uma coisa que aconteceu antes da lei de Moisés. E quem recebeu isso foi alguém que é a prefiguração profética de Cristo. E eu estou dizendo que é algo que aconteceu quando ainda não se tinha o povo judeu, porque Abraão é que daria início a esse povo, certo? Quando sai de Ur dos Caldeus, isso acontece um tempo depois e as coisas prosseguem. E no original lá do texto hebraico, a melhor forma de dizer que ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque é ele deu a 10ª parte de tudo, ou seja, de tudo que ele tomou dos reis quando ele venceu a guerra, ele deu a 10ª parte, que significa dízimo. Então dízimo significa 10ª parte. Ele deu a 10ª parte a Melquisedeque, que recebeu isso como sacerdote do Deus Altíssimo. Tá? Então é a primeira vez que a gente vê o dízimo na Bíblia. E depois vai caminhar, tá, a história, e você vai ver que com a instituição, depois com Moisés principalmente, e aí o livro da lei, né, os livros da lei, a Torá sendo estabelecida, você vai ver ali o dízimo sendo estabelecido como obrigatório, e não só o dízimo, mas como diversas ofertas, tipos de ofertas, ofertas em períodos do ano que deveriam ser dadas de formas diferentes, enfim. Aí o dízimo é tipificado, ele é organizado por Deus de forma que o povo deveria fazer, da 10ª parte, das primícias, como alimento principalmente, sustento dos sacerdotes, também para ser distribuído aos que precisavam, dependendo da situação, de tantos em tantos anos, enfim. Mas principalmente para o sustento do sacerdote, do templo. E isso
foi colocado para o povo judeu. Esse conjunto de regras em relação à 10ª parte daquilo que se ganha. Prestou bem atenção? Antes foi dado a Melquisedeque, tá? Antes da lei, antes de haver povo judeu, foi dado a ele que é um tipo de Cristo, e ele recebe nesse sacerdócio de Cristo, ou seja, representando o que Cristo recebe de nós. E depois Deus organiza isso até para que a nação prosseguisse, para que os serviços do templo prosseguissem. Deus, sabendo da maldade do coração do povo e que o ser humano se apega nas riquezas, se não houvesse ordenanças, é muito provável que o povo deixasse com o tempo à míngua o templo do Senhor e deixasse os levitas que não tinham parte na herança, né? Eles não receberam a herança na terra prometida, então a parte deles vinha das ofertas, do que vinha ao templo, de dízimos. Então Deus organiza isso, tá? E aí dentro desse contexto nós temos as passagens que se falam da obrigatoriedade do dízimo. Aí você tem lá Malaquias, né? Malaquias que fala que roubará o homem a Deus, né? Mas porventura vós me roubais nos dízimos, nas ofertas, fazei prova de mim. Enfim, o texto você conhece, né? Tenho certeza absoluta, todo cristão já ouviu muito esse texto. Aquele texto de Malaquias não pode ser usado para a igreja. Bem claro, estou sendo claro, não pode. No sentido de quê? Em que sentido? É óbvio, todo texto da Bíblia pode ser usado para a igreja, desde que ele aponte Cristo. Ele não pode ser usado para a igreja no sentido de que ameaçar com a maldição o gafanhoto, o migrador e o demônio, o gafanhoto. Não. Também não pode ser usado na graça, agora, na era da graça, depois que a era da lei passou, do tempo da lei passou, agora na graça, para dizer que se está roubando a Deus. Também não. Por quê? Porque Cristo veio e ele elevou os padrões. Lembra que eu falei que o assunto não era dízimo? O assunto principalmente, eu falei isso, eu não lembro se eu falei na live ou se eu falei aqui no vídeo, mas se não falei aqui no vídeo, estou falando agora. O assunto é a contribuição em dinheiro ou em bens ou no que vale a alguma coisa para a obra em nome de Jesus, qualquer obra que seja. Então, aquele texto ali ameaçando maldição e prometendo bênção, né, o Deuteronômio 28, lá colocando como se fizeres tudo certo e englobando o dízimo lá, vai ter todas essas bênçãos, se não tiver tem todas essas maldições, e outros tantos da lei não podem ser usados para dizer ao cristão que ele é obrigado a dar o dízimo, ou seja, a dar 10% de tudo que ele recebe. Isso não pode acontecer porque, na verdade, Cristo elevou os padrões. Cristo, que na verdade é a consumação de quem era só prefiguração, que era Melquisedeque, recebeu lá os 10%, ele disse que nós não somos nossos. Na verdade, nós fomos comprados por ele. Quando eu digo Cristo disse, eu estou dizendo o Novo Testamento, né? Porque o que não foi Cristo que disse com a sua própria boca quando esteve na terra, foi o seu Espírito. Ele disse que enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito lembraria do que ele disse, falaria outras coisas, e o seu Espírito inspirou a Escritura, os apóstolos, as epístolas, enfim. Então, Cristo disse que nós não deveríamos dar daquilo que nos sobrava. E ele disse isso também claramente quando naquela época da oferta da viúva, naquela circunstância, naquele momento da oferta da viúva pobre. Aqueles homens lá davam do que sobravam e ele estava lá do lado olhando. Então aquela viúva veio, deu umas moedinhas e ele disse que ela deu muito mais do que os outros, deu mais do que todos, porque ela deu de tudo que tinha. Né? E você vê depois na história da igreja, já na igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, como, movidos pelo Espírito Santo, os discípulos e as pessoas, a igreja, começaram a vender o que tinham e dividir e repartir, e faziam tudo isso. Aí que vem a diferença de não usar a lei, de não usar Malaquias, eles estão na graça. Deus habita dentro dos corações agora pelo Espírito Santo. Então, eles faziam por amor, eles faziam por voluntariedade total. E o que eu quero dizer com isso? Pastor, o senhor está enrolando, o senhor disse primeiro aí que foi antes da lei, depois falou que não é a lei, mas o senhor citou lá Melquisedeque antes da lei, agora está dizendo que Cristo elevou o padrão. Eu digo que elevou o padrão porque antes era 10% e mais alguns tipos de ofertas obrigatórias, periódicas, ofertas periódicas. Agora é tudo. Tudo é de Deus.
Na verdade, sempre foi, né? Davi mesmo disse, o que eu vou dar ao Senhor que o Senhor já não tem me dado? Né? Quem sou eu para te dar alguma coisa? Mas, antes se via muito, isso aqui é meu, isso aqui eu vou dar a Deus, antes que eu diga na lei. Depois, Cristo veio ressaltar que nada é nosso, tudo é dele, o tempo inteiro. Então, nós, quando contribuímos, por quê? Porque é necessário que haja contribuição financeira, senão você não tem um templo, você não consegue desenvolver trabalhos, você não consegue ter as atividades básicas de uma igreja. Aí vem os extremistas, quando descobrem isso que eu disse aqui, não é obrigado, não pode, vou falar, não pode ameaçar cristão com maldição se não der dízimo. Está errado, não é bíblico, não é da graça. Não pode prometer que Deus vai multiplicar e enriquecer ninguém porque deu dízimo. Não pode, está errado, não é da graça. Ponto, entendeu? Bem claro. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tem o outro extremo, tá? Porque tem o extremo, não, você tem que dar, porque se você não dá, vai acabar tudo na sua vida, vai gastar tudo com remédio e você vai ficar na miséria. Vai vir um demônio, um gafanhoto, um migrador, e as pessoas dão por medo, não por alegria. Deus ama quem dá com alegria, é o que está no Novo Testamento. E aí veio o outro extremo. Ah, quando descobrem que isso é verdade, já tá vendo, mas dízimo era alimento, não é para dar dízimo, não pode nem falar de dízimo. Aí quando escutam alguém falar de dízimo, esse aí é mais um falso profeta, não pode nem falar. Eu fiz um vídeo aqui chamado O Lado Negro dos Dízimos e Ofertas, tem um tempo já no canal, e eu falo basicamente isso aqui, mas de uma outra forma, enfim. E abordo também a questão triste aqui, que por amor os cristãos não dão, enquanto os outros por barganha dão. E as pessoas, não, mas você também está errado, você também é um falso profeta, que não pode nem falar de dízimo. Gente, mas o que é isso? Dízimo é o quê? 10ª parte. Então como é que não se pode nem falar de dízimo? Ah, não, porque não pode ter pastor, não devia ter igreja, os templos só foi no século III, a partir do ano 300, né? Foi, tem razão. Começaram os templos ali, templos cristãos começaram ali, e realmente Deus não precisa de dinheiro, e realmente a maior parte absoluta do dízimo no Antigo Testamento era de alimentos, até porque era o que mais valia, na verdade, né? Na maioria absoluta das vezes ali, daquele contexto em que o povo de Israel estava. Isso tudo é verdade. Agora, isso é usado para quem não quer, para quem quer reter. E aí as pessoas dizem, olha, pega o seu dízimo e dá aos pobres. Sim, pode ser. Até porque quem dá em uma igreja e não ajuda quem está perto, o próximo, não ajuda o pobre, está fazendo à toa, porque não adianta nada. Agora, o principal não é esse, não é isso, tá? E sobre ofertas também, tá? Eu coloquei ofertas na questão, é porque ofertas tem que ser com o que eu vou dizer agora. O principal não é isso, o principal é o amor. Porque se eu participo de uma congregação, a congregação tem um templo, ela tem gastos com aquele templo, tem banheiro, tem água, tem luz. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de igrejas que extorquem as pessoas, quase que num estelionato espiritual, se é que eu posso dizer assim, ameaçando com maldição, prometendo bênção só para quem der dinheiro, para ficar com templos milionários, ter programas de TV. Não é isso que eu estou falando. Falando de ter um templo, um lugar para receber as pessoas, um lugar que sirva a comunidade, que sirva as pessoas que chegam, um banheiro, um teto, cadeiras, sala para as crianças, essas coisas que custam dinheiro. Para manter um templo você precisa ter dinheiro, senão você não tem o templo, né? E aí você tem uma igreja. O que é uma igreja? A igreja somos nós. E a reunião em congregação também é a igreja de Cristo, né? A palavra eclesia dá a ideia dos chamados para fora e da congregação, da assembleia dos chamados para fora, né? De assembleia e também individualmente daquele que foi chamado para fora do mundo. Quando essas pessoas se reúnem, elas são uma congregação ali. Elas estão unidas em amor. E elas sabem que há dívidas para ser pagas e, inclusive, para avançar. Se a igreja pode fazer um projeto novo, se a igreja pode ajudar pessoas que estão precisando na comunidade, ou então fazer um projeto novo evangelístico. Eu não sei, depende da igreja que seja, tá? Repito, não estou falando de igrejas milionárias que gastam para colocar as coisas de... na casa de Deus tem que ser o melhor, e gastam milhões para colocar um piso que daria, por exemplo, para alimentar muita gente que está com fome. Isso eu sou totalmente contra. Sou a favor de que seja um templo digno, um templo que se possa receber as pessoas, um templo com materiais que vão durar, não precisa, que são, se for para ser bonito, que bom, mas
não necessariamente gastar muito só para ostentar, tá? Mas enfim, é necessário o quê? O dinheiro para isso, né? E como esse dinheiro pode vir? Aí é que está a questão, que eu vou dizer que eu digo que serve para oferta também. É por amor. Jesus foi claro. É por amor. O Novo Testamento é claro, é por amor. Aquela viúva deu por amor. Tudo que tinha. Aquilo mostrou o amor dela ao Senhor. O Novo Testamento deixa claro, Deus ama o que dá com alegria, o apóstolo Paulo diz. Então, a oferta que eu dou ao Senhor, isso serve para dízimos, ofertas, e inclusive se você não quiser chamar de dízimo, não tem problema. Tudo é oferta, tá? Você não gosta da palavra dízimo? Não tem problema, tira a palavra dízimo. Tudo é oferta, tá? Agora, as pessoas muitas vezes têm na cabeça que a oferta, tirando os estelionatários da fé, que querem que as pessoas deem o que tem e o que não tem, a oferta é aquilo que sobra, é o troco do pão, às vezes uma moedinha é tudo para um, mas às vezes 10 reais é o troquinho que está no bolso de outro. Às vezes 500 reais não vai fazer diferença, 50 centavos para o outro. Depende, não é verdade? Você concorda comigo? E nós estamos num país em que a maioria da população tem problemas financeiros, né? Infelizmente. Se você for um contexto na Europa, por exemplo, há igrejas lá que trabalham da seguinte forma: olha, a gente tem o templo, a gente tem essas dívidas, a gente tem esses projetos novos para começar no ano que vem e a gente vai precisar de tanto. Tantos mil euros, vamos colocar aqui, 200 mil euros, sei lá, depende, não sei. E aí eles pegam, dividem igualmente entre os irmãos da igreja. Olha, para cada irmão da igreja vai ser 1.000 euros, vamos dizer que seja 1.200 euros, só para arredondar. Olha, para cada irmão da igreja, 1.200 euros, porque somando todo mundo, a gente lá na frente chega no que a gente precisa para manter o templo e para os projetos que a gente precisa no ano. Então, por mês, você vai dar o quê? 120 euros. Pronto. Cada mês, não, 100 euros, né? 1.200 euros, 100 euros, desculpa, errei a conta aqui. 100 euros por mês, 1.200 no fim, beleza. Se você quiser dar os 1.200 de uma vez, pronto. E não chama de dízimo. Chama o quê? Da contribuição por amor, porque aqueles cristãos sustentam aquele templo, aquela congregação, aquela estrutura. A estrutura não é sacra em si. A estrutura é uma ferramenta para os que são sacros em si, porque são santos, porque foram santificados, e são santificados pelo Senhor, porque foram justificados em Cristo. Ou seja, é uma ferramenta para os santos, para a pregação do Evangelho, para cuidar das pessoas que vêm precisando de cuidado, para ajudar o próximo, enfim, é uma ferramenta, o templo. E os ministérios desse templo. Então, até porque se acabar o templo, não acaba a igreja vai continuar nos lares, nas cavernas, onde tem perseguição é assim, e agora nesses tempos que a gente está vivendo, se o anticristo aparecer aí, vai voltar a ser assim. Então, a gente não pode colocar o dízimo como se fosse uma atitude religiosa, obrigatória, e como se Deus estivesse de olho: olha, você aqui, hein, achou 10 centavos no chão, não deu 1 centavo, pronto, agora o devorador pode ir para sua vida. Porque do jeito que se prega é assim. E não é isso está errado. O amor tem que pautar o que se dá. A pessoa quer chamar de dízimo? Chama. Mas por que dízimo então, pastor? Pelo simples fato de dízimo ser uma contribuição bíblica que apareceu antes da lei, ou seja, porque ela é bíblica e apareceu antes da lei, não significa que ela é uma obrigação na graça. Só estou dizendo, é um padrão bíblico, não é um padrão bíblico? Lá em Melquisedeque com Abraão e depois com a lei. Né? E porque é justo. Ou seja, é bíblico porque Deus fez uma coisa justa. É justo. Aquele que tem mais, dá mais. Aquele que tem menos, dá menos. E todos juntos sustentam aquele ministério, onde eles mesmos são alimentados, ajudam a sustentar a vida daqueles do pastor, que se é um pastor correto, se é um pastor decente, ele não come a carne das ovelhas, ele não está tentando tirar dinheiro das ovelhas, ele se dá, ele trabalha muito mais do que 12, 14, às vezes 20 horas por dia em oração, em busca, em aconselhamento, preocupado com as ovelhas, visitando, enfim. Se ele é um pastor verdadeiro, ele é assim. Então esse homem não tem tempo para trabalhar. Tá? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu indico para você: mande seu pastor trabalhar. Vai lá, quando acabar aqui você assiste. Tá? Depende de como eu sou pastor. Se ele for de um jeito, você manda ele trabalhar. Se não, não faça isso. Né?
Mas enfim, sustentar, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, de repente aumentar o templo, aumentar as condições para evangelizar, enviar missionários, enfim, todas essas coisas. Mas pelo quê? Pelo amor. Então o dízimo nada mais é o quê? O que é a 10ª parte. É um padrão bíblico, é um padrão justo. Porque cada um vai dar segundo o que recebeu. Dízimo é o segundo ato, como diz muito o pastor Luciano, né? Eu dou do que Deus já me deu. Então, por amor, eu dou ao Senhor. Ah, dízimo não se dá, se devolve. O que se dá é oferta. Está errado. Tudo se devolve. Porque tudo não é nosso. Eu vou dar o que é Deus, se nada é meu. Eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, eu devolvo... Se eu vou fazer uma... Desculpa se apareceu o barulho da moto aí, tá? Porque, enfim. Vou fazer uma coisa para Deus, vou pintar a igreja. Aí aquele tempo ali eu dei a Deus? Não dei, eu devolvi também, porque Ele que me deu, Ele que me dá o ar que eu respiro, Ele que me criou, Ele criou o tempo, Ele fez tudo. O que eu dou a Ele, eu devolvo para Ele, porque sempre foi dele, foi Ele que deu, não é verdade? Então, também não tem sentido essa questão de dar e devolver, tanto faz, tá? Porque tudo se devolve, né? Senão nada poderia ser dado a Deus. Né? Óbvio que dar a Deus já é uma coisa simbólica, né? Uma coisa para que nós humanos entendamos, né? Entregar, ofertar, dar. Mas se você olhar ao pé da letra, ninguém dá nada a Deus. Né? Tudo que se entrega para Deus está se devolvendo, porque na verdade tudo é dele também. Se ele quiser tomar, ele toma a hora que quiser. Se ele tirar o fôlego de vida, morremos. E aí vamos dar o quê para ele? Não é verdade? Então é isso, gente. É simples assim. Agora, o que não pode é, de um lado, abusar disso, né? Como os que abusam, usam a lei, usam maldição e pegam malaquias e colocam terror nas pessoas, e aí cobram dízimo, aí o irmão que não tá em dia com dízimo, ele não pode tomar ceia, isso é um absurdo. Tá? Isso é constranger. Se virar, dá por medo, aí não adianta nada. Entendeu? Agora, se for por amor, pela necessidade que se vê para que se sustente a igreja, se sustente os trabalhos da igreja, que eu digo do templo, né, da congregação, os trabalhos da igreja, que se pague as contas da igreja, que se expanda a pregação do evangelho, que se construa uma estrutura melhor, que se dê uma vida tranquila para aqueles que são pastores sérios, que não têm tempo de trabalhar porque 12, 13, 14 horas por dia estudam, estão pregando, estão preparando sermões, estão escrevendo, estão ajudando, estão aconselhando, a dar uma vida tranquila a essas pessoas para elas continuarem fazendo isso, né? Se for para isso e por aí é até um dever. Por quê? Se eu tenho compromisso com a comunidade em que eu estou, se eu realmente amo a Cristo, se eu amo meu pastor, os meus irmãos, o meu irmão do lado, eu jamais receberei e não darei. Então o dízimo, a 10ª parte, é um compromisso que você firma. Olha, você vai ser membro da igreja, aqui a gente tem o dízimo. E deixa, pelo menos lá na igreja eu deixo claro, não é ordenança bíblica de maldição, nada disso, mas é algo justo, né? Mas também ninguém vai cobrar quem não deu, ninguém vai dizer que não vai dar ceia para quem não deu dízimo, nada disso. A pessoa com Deus, é ela com Deus, ela que sabe, se ela não deu, ela é com Deus. Se ela não quis dar, não pôde dar, eu não sei o que aconteceu, eu não estou aqui para dizer o que a pessoa tem que fazer ou não. Eu, particularmente, acredito, como tudo na minha vida, eu separo primeiro o que é de Deus. Agora, isso é eu, na minha vida. Eu não posso chegar na vida da pessoa e dizer, não interessa o que aconteceu. Você tem que dar o dízimo, senão você não pode cantar no coral, você não pode tocar, Isso não existe. Isso não existe no Novo Testamento. Existe para quem quer arrecadar a qualquer custo. E não é meu. A gente passa dificuldades terríveis aqui financeiras no Ministério Muros do Evangelho. E se eu quisesse, eu estava milionário. Pelo alcance que a gente tem de 1,5 milhão de pessoas na internet, pelo tempo que a gente está aqui, ainda mais nessa hora de pandemia, que as igrejas foram todas para a internet e a gente já tem muito público na internet. Agora, então, eu estaria ficando rico. Mas eu estou aqui para servir ao Senhor, não para ficar rico. Estou aqui para falar a verdade, não para me aproveitar de nada. Então a gente passa uma dificuldade tremenda, tá? Muita dificuldade mesmo, mas eu mantenho essa posição, tanto eu quanto o pastor Luciano Tomé. E a gente diz, tem que ser por amor. Só que, infelizmente, foi o que eu coloquei no vídeo lá do Negro dos Dízimos e Ofertas, assiste lá também, se você não viu.
as pessoas por amor não dão. Aí o que acontece? A barganha vence o amor. Tanto para dízimos quanto para ofertas, tá? Ah, se você der aqui R$1.000, você vai ganhar um emprego novo, vai comprar o carro zero. A pessoa se vira e dá R$1.000. Traga por amor o melhor que você tem. Aí a pessoa tem lá R$1.000 para dar. Mas não, eu vou dar R$1.000 na igreja, tá doido. É óbvio que você não tem que se virar para tirar da comida dos seus filhos para dar R$1.000. Não sei que Deus mande no seu coração. Aí não é, o pastor não tem nada com isso. É uma coisa que Deus fala com cada um. Ele não pode dizer, ó, Deus está mandando todo mundo aqui dar R$1.000. Isso é conversa fiada de charlatão, né? Mas enfim, não é isso. É você ter e não querer dar. Agora também querer dar o que sobrou, né? É você ter que vai te fazer falta e você não quis. Também não tem que ficar do altar pedindo, vem trazer 1.000. O pastor pode fazer, olha, a igreja está precisando de tanto, tá? Se você puder ajudar, a gente está precisando muito de ajuda. E o Muros do Evangelho precisa de ajuda. Então, se você que está vendo esse vídeo aí puder ajudar, se você quiser nos ajudar, você vai ter na descrição aí o ajude-nos, se comprar os meus livros, você ajuda, eu dou 100% dos direitos autorais para o Ministério. E a gente, agora com esse período de igrejas fechadas, a gente não tem agendas e os livros sustentam 90% do Ministério, exatamente porque nós não estamos aqui barganhando. Se você nos acompanha, quando foi que você viu ou barganhar com Deus alguma coisa aqui? Quando foi que você viu no canal, no Facebook do Ministério, alguém aqui barganhar alguma coisa? Nunca. Prometer bênção porque alguém vai dar dinheiro, você não viu nunca. Aí o que acontece? A gente tem grande alcance, as pessoas adoram as mensagens, mas não dão, não ofertam. Porque aprenderam que barganhar é o certo. E por amor não fazem. E aí isso é triste, né? Mas enfim, dízimo é oferta. O nome dízimo significa 10% e é um padrão bíblico e justo. Só isso. Não é lei, não é obrigatório, ninguém passa a ser ladrão e aí usa assim, ó. Você rouba a Deus, aí os roubadores não herdam o reino de Deus. Então você vai para o inferno se não der o dízimo. Não fazem essa construção sistemática aí com os versículos? Nada disso. Tá? É por amor. Agora, por amor se dá o melhor. Lembra que Jesus elevou o padrão. A graça elevou o padrão. Os apóstolos não davam 10%. Os discípulos não davam 10%. A igreja primitiva não dava 10%. Eles davam tudo. Eles vendiam o que tinham e davam tudo. Aliás, faziam isso voluntariamente. Ninguém era obrigado a fazer. Quando Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo, venderam a propriedade lá por tanto e disseram que foi tanto, foi menos, né? Só para dizer que deram tudo, para aparecer, né? O que foi que Pedro disse? Olha, a propriedade não era de vocês, podia ter vendido e podia ter dado só uma parte ou não vendido. Ninguém obrigou vocês a fazer nada, tá vendo? A chave é aí. Ninguém obriga. A gente se expõe à situação. Como a gente sempre expõe a situação no Ministério Muros do Evangelho aqui. Vou até abrir uma coisa aqui. No Ministério Muros do Evangelho, com essa estrutura toda, tanto de postagem que a gente tem por mês, é câmera, é equipamento, é internet que tem que ser rápida, e mais de uma, e enfim, toda a estrutura e logística, livro, entrega livro e busca livro. Tudo isso que a gente faz aqui, a gente precisa de 10.500 a 13.000 por mês para fechar o mês normal, e a gente não consegue. De oferta, não vem nem 5% disso. Nem 5%, não estou falando da congregação Muros do Evangelho, estou falando do ministério, nem 5% é de oferta. 95% para cima é de venda dos meus livros, que eu dou os direitos autorais. Por quê? Porque as pessoas adoram as mensagens, veem as mensagens, compartilham as mensagens, concordam com as mensagens, mas quando vai falar no bolso, aí o amor não é suficiente. Né? Não todos, é claro, não estou dizendo, a maioria das pessoas, infelizmente. O amor não é suficiente porque se acostumaram com a barganha. Tá bom? Então eu acho que eu respondi, né? Então, obrigar, dízimo, nem pensar. Oferta é por amor. O dízimo é uma oferta. O dízimo, chamar de dízimo, é só porque é um padrão bíblico, é a 10ª parte, é justo. Tá? Vamos dizer que tivesse uma igreja que todo mundo tivesse condição financeira igual, você somar as despesas da igreja do mês, dividir por todo mundo e cada um dá aquilo, daria no mesmo, do dízimo, daria no mesmo. Ninguém é pro inferno, nada disso. Tá? Só que a realidade do nosso país não é essa, né? Das nossas comunidades não é essa. Uns têm mais, outros têm menos, e é justo que se faça 10%. Agora, não pode nem falar, quem fala de dízimo é falso profeta. Aí está no outro extremo também. Tem o mercador da fé, e tem o outro que quer justificar a sua avareza de não dar, dizendo que está errado e que você não pode nem falar.
né? Então, que sejamos equilibrados, bíblicos, e que Deus nos abençoe. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para todas as notificações, pede para receber todos os vídeos. Aqui embaixo, mais uma vez, repito, tem o link do Ajude. Se você puder nos ajudar mensalmente, com 15, 30, 50 reais, quanto você puder, você ajuda muito que o ministério continue, tá? E também tem o link dos livros, com os trailers de todos. Se você comprar mais de um livro, inclusive, tem desconto. Se comprar os meus 4 livros, tem quase 25% de desconto. O frete é grátis para todos, tanto para 1, quanto para 2, quanto para 3, quanto para o combo com 4. Também tem as redes sociais aqui para você nos seguir, tá bom? E é isso, vamos tentando todos os dias aqui fazer um vídeo novo. Não deu para fazer a live, eu encerrei porque eu achei que o som estava ruim aqui, mas acabei fazendo um vídeo, já deu meia hora de vídeo. Nossa, achei que ia falar 15 minutos. Mas espero que tenha ficado claro, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau.